Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nas nossas aulas online. Então aqui vocês têm uma oportunidade de flexibilizar o acesso a todos os conteúdos do ensino médio. E, como vocês já sabem, nós estamos aqui num contexto de modernidade. A gente já falou bastante sobre outras épocas, outras áreas da filosofia, como a filosofia medieval, a filosofia antiga. Vimos várias aulas também sobre ali as principais características do Renascimento, né? E nessas nossas últimas aulas, nós estamos tratando especificamente sobre as principais características ali da modernidade. Então vimos o René Descartes, vimos o Immanuel Kant, nós vimos ali algumas características gerais deste grande período da filosofia que é o Iluminismo. E no Iluminismo a gente viu que o modelo, né, racional de conhecimento que ali reverberou na criação das ciências, né, da verificação empírica, tudo isso, né, faz parte ali do período do Iluminismo. Pois bem, como toda era filosófica, ela vai ter uma era posterior, e essa era posterior, muito provavelmente, vai tecer várias críticas a essa que a antecedeu. Então, na filosofia medieval, houve várias críticas sobre a filosofia desenvolvida pelos gregos, e na filosofia moderna, houve várias críticas do pensamento filosófico, teológico, desenvolvido no período medieval. E na aula passada nós falamos sobre o Iluminismo e agora a gente vai estudar algumas críticas a esse período, né? Então, vocês devem estar se perguntando, nossa, esse movimento ele foi responsável pela separação dos poderes, foi responsável pela criação das ciências. Então, várias ciências que a gente concebe hoje, como a própria história, a sociologia, a psicologia, todas essas ciências, né, só ganharam o estatuto de ciência lá no século XVIII, ali com o auge do Iluminismo. E, além disso, o Iluminismo foi responsável por uma maior liberdade de expressão e tudo mais. Vocês já sabem disso. Por que isso vai ser criticado? Por quem que isso vai ser criticado? Né? Qual o motivo disso? E vão haver, sim, várias críticas a esse movimento. E aí, a gente vai ver aqui, né, algumas dessas principais críticas a esse movimento iluminista. E, claro, aqui, como a gente pode perceber nessa frase do Immanuel Kant, o iluminismo é a saída do homem da menoridade. E aí, o que essa frase quer dizer? A saída do homem da menoridade, que marca o período iluminista. Aqui, menoridade não está relacionado com a idade da pessoa, mas é a ideia de que o homem ele sempre esteve sob tutela de alguma coisa, né? E a saída da menoridade é quando o homem deixa, né, de essa tutela, ele supera essa tutela e ousa pensar por si mesmo, ousa fazer as investigações, né, sobre a verdade por si mesmo. Ele ousa pensar sozinho. E aí a gente se depara com essa questão. Será mesmo que a razão realmente libertou o homem? Será mesmo? Vamos já ver. Temos aqui um filósofo muito importante da filosofia, que é o Friedrich Nietzsche. Este filósofo, quando a gente fala de filosofia moderna, digamos que a gente vai fazer uma aula aqui sobre filosofia moderna. A gente pode colocar o Nietzsche lá no final, da filosofia moderna. Mas se a gente for assistir uma aula de filosofia contemporânea, a gente pode perceber o Nietzsche lá no começo, né, da filosofia contemporânea. Então, ele é um filósofo que está nessa transição entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. O Nietzsche ele vai fazer várias críticas a esse iluminismo. Primeiro, a primeira crítica que a gente observa aqui é essa supervalorização da razão iluminista. Há uma valorização exacerbada, né? A razão aqui no iluminismo é o valor supremo da humanidade. E o Nietzsche vai criticar isso, porque
ele achava que essa supervalorização da razão, da lógica, despreza um outro aspecto do ser humano, que é tão importante quanto ou até mais, que são os seus afetos e a vida como força criadora, né? Então aqui o Nietzsche ele está fazendo referência a uma potencialidade interior do ser humano. E para ele, a razão, ela não é o único caminho para a verdade. Muitas das vezes, essa razão exacerbada, ela pode ser usada para reprimir essa potencialidade interior, essa potência interior, essa vitalidade do ser humano. E aí, o Nietzsche vai dizer que isso vai gerar uma decadência na humanidade. Vamos continuar. Além disso, o Nietzsche ele faz uma crítica àquela moral universal, que é desenvolvida pelos iluministas. E, como a gente sabe, o grande filósofo iluminista é o Immanuel Kant. E o Immanuel Kant está desenvolvendo ali na sua ética uma perspectiva de uma moral universal. Sabe aquela máxima do Kant? Age de tal modo que tua conduta possa valer como norma universal. O Nietzsche está fazendo essa crítica, essa moral universal. Esses iluministas estão procurando esses princípios universais para todos os seres humanos. O Nietzsche ele rejeita isso completamente. Ele tem asco a essa ideia. Ele via essa moral tradicional, especialmente no caso que é a moral cristã, como uma moral de rebanho. Essa moral de rebanho ela é baseada na obediência e na negação dos impulsos. Que impulsos são esses? Os impulsos de autocriação privada, né? E isso pode florescer a partir dessa autocriação privada do ser humano várias coisas muito interessantes. O ser humano pode se autorrealizar, né, a partir da sua perfeição privada, criação privada. E essa moral de rebanho, ela faz uma domesticação do ser humano. E aí isso vai completamente ao contrário do que o Nietzsche está priorizando no ser humano. Por isso ele vai fazer essa crítica a essa moral universal. Além disso, ele faz uma crítica à ideia de progresso, né, de que a humanidade ela vai sempre seguindo um progresso contínuo. Porque os iluministas eles acreditavam muito nesse progresso contínuo da humanidade, e o Nietzsche, em relação a isso, ele vai ser mais cético. Porque para ele, esses filósofos da modernidade, o que eles vão chamar de progresso, muitas das vezes, era um sinal de decadência humana mesmo. Por exemplo, a uniformização da cultura. Essa uniformização da cultura, ela vai gerar no enfraquecimento do espírito criativo humano. E o Nietzsche, ele está ali, a gente pode dizer que ele é um filósofo da vida, mas uma vida aqui e agora, que é uma vida criada por nós mesmos. Nós damos sentido à nossa própria existência. Nós criamos a nossa própria moral, né? Indo contra essa ideia de moral de rebanho, que é ali, ele vai acusar, por exemplo, o cristianismo. E aí uma frase famosíssima do Nietzsche, ele é considerado um filósofo do martelo, porque ele filosofa com marteladas, né? Ele é impiedoso. E aqui é uma frase famosa dele. Deus está morto. Nossa, isso aqui é muito impactante. E o que ele quer dizer com isso? Nessa frase, ele quer expressar que esses valores tradicionais, especialmente esses valores religiosos, eles estão em colapso na modernidade. Não é que Deus morreu, né? É que esses valores religiosos que vêm ao longo ali da história, ao longo da filosofia moderna, da filosofia medieval e tal, esses valores, eles, digamos, eles minguam, né? Não sei qual outro termo, eles enfraquecem essa potência individual. E aí, o iluminismo, ele vai dizer, ajudou a matar esse Deus, né? A esses valores absolutos, religiosos. Só que quando ele mata esses valores, quando ele mata Deus, ele não bota nada no lugar. Então, se um momento o homem tem ali os seus valores muito bem estabelecidos e o iluminismo, com a enfatização da razão, mata esses valores, ele não coloca nada no lugar. E qual que é o resultado disso? É um vazio de sentido, né? E esse vazio de sentido pode descambar no que ele chama de niilismo,
que é a ideia de que a gente está aqui abandonado no mundo, né, e que nada tem sentido, e que a gente é só pedaços de carne no universo, né? Esse abandono desses valores pode gerar essa sensação no ser humano, porque não colocou nada no lugar. Então vamos lá. Aí, né, voltando aqui um pouquinho para a gente continuar. Quando o Nietzsche fala que esses valores que foram abandonados e nada foi colocado no lugar, ele faz uma proposta. E qual é a proposta que ele vai fazer? A proposta que o Nietzsche está fazendo aqui, bom, na verdade, esses valores que foram abandonados, eles foram criados. Esses valores foram criados. E se eles foram criados, eles podem ser abandonados como foram. E como estamos aqui numa situação de um vazio de sentido, e como ele foca na potencialidade individual do ser humano, a potencialidade criativa, ele vai propor uma possibilidade dos seres humanos criarem os seus próprios valores individualmente, né? Então aí o Nietzsche ele já está propondo alguma ideia filosófica para que o homem não fique aí sozinho, digamos, sem sentido no universo. Na verdade, ele pode sim criar os seus valores, ok? Pois bem, continuando. Aí nós temos uma outra obra muito importante, chamada Dialética do Esclarecimento. Essa obra são dos filósofos Adorno e Horkheimer. E essa obra, ela é também uma crítica ao iluminismo. Então vamos lá, essa obra ela foi escrita em 1944. E o que vocês lembram aí de 1944? Qual o contexto, né, desse período? Estamos ali no contexto de nazismo, de guerras mundiais, né? E durante o exílio desses autores nos Estados Unidos, né, no contexto da ascensão desse nazismo, todas essas guerras e crises que marcam ali o século XX, esses filósofos da escola de Frankfurt, que são grupos de pensadores marxistas, críticos, eles vão buscar compreender por quê que apesar do avanço da ciência, apesar do avanço científico, tudo que a ciência pôde proporcionar para o ser humano, facilitar a vida dele, né, otimizar o seu tempo, desenvolver remédios e tudo que a gente pode compreender do resultado das ciências, porque que apesar disso tudo, a barbárie ainda é possível. Por que a barbárie ainda é presente? Ou pior, ela é facilitada pela ciência. Então, por exemplo, a criação da bomba atômica foi uma consequência da supervalorização dessa racionalidade humana, desse avanço científico. Criou-se um artifício, né, para destruir o ser humano. E aí, é nessa medida que eles vão também desenvolver ali as suas críticas ao iluminismo. Então, a tese central aqui dessa obra, de Adorno e Horkheimer, é o seguinte: eles argumentam que o próprio projeto iluminista, que tinha como objetivo libertar os seres humanos do medo e da ignorância por meio da razão, não era esse o projeto iluminista? Libertar os seres humanos das trevas ali do período medieval, da ignorância, né, onde a razão ela foi ofuscada? Não era essa a promessa do iluminismo? Essa promessa ela acabou produzindo uma outra forma de dominação do ser humano. E aí, foi substituída uma coisa pela outra. Em outras palavras, como é que a gente pode dizer isso? Que a nossa razão, quando ela é absolutizada, ou seja, quando ela é colocada ali como o maior grau, o nível mais avançado, né, o artifício mais avançado, humano, a nossa racionalidade, quando ela é absolutizada, quando ela é instrumentalizada, ela acaba se convertendo em um meio de opressão. Na medida em que a razão e a ciência, ela passa a ser um instrumento para finalidades, por exemplo, de destruição em massa, ela acaba a se converter em uma outra forma de opressão. E aí eles percebem que nada mudou. Nada mudou. Ok? Continuando, então. Esses autores, eles vão distinguir dois tipos de razão. Por um lado, a gente vai ter a razão crítica. Essa razão, ela nos emancipa. É a razão emancipadora, essa razão crítica. Ela é voltada para o questionamento,
aquela velha ideia de filosofia, né, como questionamento, como interrogação, como busca pelo conhecimento. E esse questionamento, ele, claro, envolve uma reflexão ética, ou seja, a respeito da nossa conduta. Então, a gente tem esse primeiro tipo de razão aqui que eles vão delimitar. Por outro lado, a gente vai ter a razão instrumental. Essa razão instrumental, ela é voltada apenas para a eficiência, para o controle, para o cálculo. Por exemplo, essa razão instrumental, ela foi crucial para o desenvolvimento das ciências, uma vez que o homem ele queria manter ali o controle, o domínio sobre a natureza. Então, aí eles fazem essa separação desses dois tipos de razão. E aí a gente tem um pano de fundo dessa obra, né? Por exemplo, no outono de 1941, eles vão decidir, Adorno e Horkheimer, que a investigação sobre a história ocidental da civilização e a sua desintegração seria cristalizada em uma análise do antissemitismo, né? Então vamos lá. Eles decidiram que a investigação sobre a história ocidental da civilização, o Ocidente ele é considerado como o berço da civilização, né? Então a investigação sobre essa história dessa civilização e a desintegração dessa civilização, ela vai ser muito bem observada em uma análise do antissemitismo, que era o contexto do nazismo, a perseguição aos judeus, né? E aí já existia vários antissemitismos, só que nesse caso é uma coisa que nunca tinha sido vista na história da humanidade. E isso vai cristalizar a desintegração dessa civilização. E qual que é o objetivo dessa obra? Qual que é o objetivo deles com essa obra? Se a história, por exemplo, como Marx e Engels pensavam, ou seja, a história da luta de classes e a ideia de progresso, se eles desenvolveram essa ideia de que a humanidade está em progresso e a história da luta de classes, né, vai fazer com que o homem perceba a sua classe e se emancipar, o que significa o surgimento do fascismo entre as décadas de 20 e 30? Se ali havia toda uma proposta de emancipação do ser humano, de uma sociedade mais igualitária, o que significa então o surgimento do fascismo, do nazismo? E aí ele vai dizer que o nazismo não foi apenas um regime aventureiro. Por quê? Porque ele era apoiado também por massas. Ele tinha ali uma base social que apoiava. O Hitler ele tinha um apoio da Alemanha, né, para ele ascender ao poder. E continuando. Aí surge um novo tipo de barbárie. Eles se perguntam, seria essa barbárie nazifascista mais do que apenas uma extensão do esclarecimento? Então essa barbárie que aconteceu no caso do nazismo é apenas um produto desse esclarecimento exacerbado humano? Eles vão perceber que no próprio processo de esclarecimento, esse processo de um homem sair da menoridade, ousar pensar por si mesmo, jaz um perigo interno. Um perigo interno nesse processo de esclarecimento. E que perigo é esse? É de que a dominação tecnológica da natureza cresce cada vez mais de um modo que uma automatização total da natureza parece mais próxima. E aí tem um ponto importante que eles não perceberam. Essa dominação tecnológica da natureza, que eles tanto buscaram e cada vez foi crescendo mais, eles não perceberam que o homem também faz parte dessa natureza. E aí o homem também vai ser dominado, consequentemente. Como é o caso, por exemplo, desse contexto em que ele está vivendo. Então, se nós pensamos o progresso apenas como controle científico, aí não tem como escapar do totalitarismo da dominação das massas, como foi o pano de fundo ali dessa obra que eles desenvolveram. E a questão aqui é o seguinte, o esclarecimento, ele traz a barbárie em seu núcleo, dentro de si, né? Como tudo que existe, né? No caso eles vão ser ali, vão se apoiar, por exemplo, nas afirmações de Hegel, sobre essa afirmação de que tudo no mundo reformulando, tudo que existe, né, já traz consigo a sua própria negação. Então, no caso, o esclarecimento, esse progresso, ele também traz consigo a sua própria negação, que é a barbárie humana, né, no que diz respeito à dominação
tecnológica totalmente automatizada da natureza e quando o homem esquece que ele também faz parte da natureza. Pessoal, nosso tempo acabou. Por hoje é só. Até a próxima aula. Aquele abraço e até mais.